Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes da Villanueva. Alguém me manda um vídeo de um sequelado mental chamado 4 e o Sei Flórida, em que ele publica um vídeo chamado Uma Besta Chamada Vaticano. O que mais me impressiona é que no decorrer do vídeo, você se convence de que a única besta que está falando é ele próprio, porque ele não cita nenhuma fonte bibliográfica confiável para afirmar o que alega. Ou seja, ele pega meia dúzia de fotos perdidas no Google, meia dúzia de sites tendenciosos em sua grande parte, e ele já tem aquele problema sério de um investigador preconceituoso, tendencioso, desonesto, de querer, por exemplo, adequar as informações aos preconceitos dele. Então ele já está na cabeça dele, que parece que ele é adventista, alguma dessas seitinhas vagabundas aí, né? De que a Igreja Católica é a prostituta da Babilônia. Ele aí deve citar o capítulo 17 de Apocalipse, enfim, aquela coisa toda que todos nós já conhecemos. E aí ele já tira a conclusão, já precipitada, uma conclusão já prévia de que a igreja é má. Então, para provar que a igreja é má, então ele pega meia dúzia de notícias desencontradas, sem qualquer tipo de critério de conferição, e começa a afirmar naturalmente que a igreja católica é nazista, né? Coisa desse gênero. Eu poderia, inclusive, citar um documento publicado em 1937, publicada pelo Papa Pio XI, chamado Mitbrennende Sorge, com imensa preocupação, em que a Igreja claramente condena a ideologia do regime nazista. Não? E eu poderia, inclusive, citar inúmeras bibliografias que já desmistificaram essa história do Papa de Hitler. Ou seja, que o Papa de Hitler hoje é uma notícia completamente já fora de credibilidade, porque o próprio Vaticano fez questão de abrir os documentos a respeito disso, e depois se revelou que o Papa Pio XII, longe de ser colaborador de Hitler, na verdade conspirava inclusive para derrubá-lo, né? Para derrubar o próprio Hitler. Por quê? Nós temos, por exemplo, aquela Operação Valkyria, que foi inclusive encabeçada, um dos cabeças foi um conde católico chamado Klaus von Stauffenberg. E nós percebemos que a linha de conexão entre os conspiradores alemães contra Hitler e o governo britânico era nada mais, nada menos do que o Vaticano. Então vejam que muitas acusações infundadas são criadas contra a Igreja Católica, naturalmente para difamá-la e também para falsificar a história. Mas o que me chamou a atenção especificamente foi o senhor Iosei Flórida, né? 4 Iosei Flórida, mostrar uma foto em que o Papa Bento XVI, ou Joseph Ratzinger, estava com uma foto de uma suposta saudação nazista, né? Tá assim. Mas você percebe que uma parte da foto está cortada. Inclusive, eu vou mostrar aqui a falsificação que esse sujeito publicou. Na prática, a foto original, o Papa, ou Joseph Ratzinger, quando era padre, ele está com as duas mãos assim, orando pela comunidade. Então vejam até que ponto um estelionatário vagabundo é capaz de falsear até fotos para comprovar um suposto Ratzinger nazista, o que é completamente absurdo. Quem conhece a obra de Joseph Ratzinger vai perceber que é um grande teólogo, né? Um dos maiores teólogos da igreja, um grande pensador, um grande escritor, um homem extremamente culto, um homem de moral elevado, um homem espiritualmente muito elevado. E aí você vê uma ameba espiritual desse nível, um homenzinho ralé. Você vê que o cara é ralé, é ralé, a corja, é a escória da escória, falando mal de um homem que tem sinais claros de elevação espiritual, de elevação intelectual, como Ratzinger, um pianista, um teólogo, um filósofo, um homem que fala inúmeras línguas, enfim, né? Com todos os defeitos que o Ratzinger pode ter, ele foi um grande, ou é um grande teólogo, né? Porque está vivo ainda com mais de 90 anos de idade. Aí você vê uma ameba espiritual desse naipe falando mal de um grande homem. Ou mais, falando mal de Pio XII. Ele mostra foto de alguns clérigos que aderiram ao nazismo, etc. Ora, se for assim, nós podemos julgar a Igreja Católica pela teologia da libertação. A Igreja Católica tem seus hereges, pessoas que aderem àquilo que a Igreja não prescreve. A Igreja não pode ser responsabilizada diretamente pelos erros e pelas falsificações de muitos padres e muitos leigos,
quando na verdade a igreja prega justamente o contrário. O que o senhor 466 Flórida não diz é que centenas de milhares de judeus foram salvos pela Igreja Católica, a começar pela comunidade judaica de Roma. Quando houve a ocupação alemã em Roma, o Papa Pio XII não somente resgatou milhares de judeus italianos para o Vaticano, como também usou do dinheiro do Vaticano para subornar soldados oficiais alemães para que outros judeus fossem salvos. Na Hungria, o núncio, que na época era Angelo Roncalli e depois se tornou Papa João XXIII, liberou vários passaportes do Vaticano, inclusive batismos falsos, para salvar milhares de judeus húngaros. Então a Igreja Católica se esforçou ao máximo para salvar os judeus da Europa. E segundo um historiador judeu chamado David Daly, rabino, possivelmente o Papa Pio XII deve ter salvado cerca de 800 mil judeus na Europa, abrindo conventos, mosteiros, igrejas, enfim, para salvar os judeus, inclusive para falsear as origens judaicas dessas pessoas, justamente para que fugissem da perseguição nazista. Aí vem a ameba intelectual dizendo que a Igreja Católica colaborou com o nazismo. Baseado em que fonte? Sabe qual é a fonte? É o Google. A fonte desse analfabeto funcional, você vê que a cara do sujeito, pela cara, às vezes tem aquela expressão, né, que quem vê cara não vê coração. Eu já discordo. Existem certas situações que quando você vê cara, às vezes você vê coração. Você vê que o cara é um sequelado, é um despreparado, é um sujeito que não tem biblioteca, não tem leitura, não tem comparação de fonte histórica, não tem nada. E inclusive usa uma foto do Ratzinger falsificada. E pega uma outra fotinha quando o Ratzinger tinha 13 anos de idade, quando ele foi convocado à força para servir no exército alemão, dentro da juventude hitlerista. Vocês acham que um regime totalitário como nazista, você tinha muita opção? E inclusive Ratzinger conta essa história num livro chamado Autobiografia, em que ele foi convocado para servir no exército alemão, só que quando a coisa degringolou, ele desertou. E ele fala inclusive de um incidente de alguns soldados alemães que estavam de prontidão para fuzilar quem desertasse. Só que aquele pessoal também já estava cansado da guerra e deixar o pessoal desertor passar. E foi o que aconteceu com Ratzinger. Ratzinger desertou. Desertou, voltou para casa e foi para o seminário. Foi estudar para o seminário. E aí você vê essa ameba intelectual falando mal de Joseph Ratzinger. Quem é 4YUSEI Flórida perto de Joseph Ratzinger e da obra magna de Joseph Ratzinger? Quem você é? O que você já escreveu na sua vida, senhor YUSEI Flórida? Você não escreve nada, você só fala besteira. Você é um bosta. Tem que ser dito, você é um bosta na privada. Por que eu falo isso? Porque você é um caluniador, você é um mentiroso. Então, meus amigos, eu vou encerrar por aqui, mas dá uma olhada na foto que eu vou mostrar para vocês, que ele coloca lá, dizendo que o Ratzinger é nazista. A falsificação grosseira que ele faz. Então, um grande abraço. Esse é o Ratzinger, ou o Papa Bento XVI, também fazendo a saudação nazista. Caramba, isso é forte, né? Mas, assim que terminar de mostrar essas fotos, eu vou mudar a câmera e vou mostrar a vocês onde